Senhor Jesus, a todos que têm me acompanhado aí nesse projeto, nesse propósito de testemunho que nós iniciamos esse ano. Já estamos chegando aqui na reta final, para a glória de Deus. Para você que está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, meu nome é Jennifer Cavalcante, carioca da Gema, mas hoje moradora da cidade de Goiás. Aprove Deus me trazer para esse estado maravilhoso e o qual eu tenho amado muito estar morando nessa cidade. Deus, ele é fiel, mas continua amando meu Rio de Janeiro também, tá, gente? Muita saudade de todos por aí, dos nossos cultos, propósitos, os montes, saudade de tudo. Mas amo Goiás também, tá? Mãe do Davi, do David, hoje, gente, o assunto hoje é só Deus para poder me capacitar para estar falando aqui para vocês, né? Mas vamos lá. Mãe do Davi, do David, que moram no Rio de Janeiro. Davi já casado, David mora lá com a avó dele, no centro do Rio. Mãe do Luquinha e da Késia também. Késia, que é minha filha, minha princesa, que eu vou estar falando dela no próximo testemunho, tá, gente? Semana que vem o assunto vai ser a Késia Helena. E mãe do Luquinha, que é o filho do meu casamento, né? Esse pretinho totoso que vocês veem aí nas fotos na entrada. Como de costume, nós vamos estar dando início aqui com uma palavra um pouco extensa. Então eu peço você que, se você quiser depois acompanhar aí na sua Bíblia, você acompanha. Ou se quiser marcar para você ler depois, que se encontra em Efésios, capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 17 ao 32. Eu não vou explanar essa palavra aqui, porque é algo que já está bem explicado. Então eu só quero que você medite em tudo que vai ser lido aqui, que vai ter a ver com aquilo que eu vou contar hoje, falar aqui hoje nesse testemunho. Efésios 4:17, que diz assim: digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e fostes ensinados como está a verdade em Jesus. De quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Se você quiser meditar aí depois, medita. Então, gente, semana passada eu falei aí, né, da minha liberdade que cantou, glória, foi só bênção, só vitória, voltei pra casa, aleluia. Só que eu voltei pra casa com isso daqui, gente. Ó, vou botar aqui bem direitinho pra vocês poderem conseguir ver. Não sei, acho que aí pra vocês vai sair meio, a letra meio estranha, mas tá escrito assim: Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, caderneta de liberdade condicional. Eu saí, mas eu recebi essa cadernetinha aqui, e eu tive conferindo aqui, o período qual eu tive que ir lá assinar foi de agosto de 2009, e o último, a assinatura está em 2015, julho de 2015, ou seja, foram 6 anos indo lá prestar conta de tempo em tempo, para poder dizer aonde que eu estava, se estava trabalhando, se não estava trabalhando. Eu fui liberta, saí de dentro do cárcere, mas tinha que ir lá apresentar essa carteirinha aqui e assinar. Tá pago. Pago para a glória de Deus, porque o Senhor é bom. Só que durante esses 6 anos, gente, vocês imaginam, né? Eu, tendo vivido a vida que eu vivi, tendo passado
alguém atrapalhando meu vídeo com buzina, tendo passado tudo que eu passei, sendo aquela pessoa que eu contei pra vocês aí, eu relatei pra vocês, até mesmo antes de parar dentro do presídio, que eu era uma pessoa muito difícil, que eu era uma pessoa ali, que eu era um instrumento de Satanás mesmo no meio da sociedade. E agora eu cheguei do lado de fora. Quando eu cheguei do lado de fora, eu falei pra vocês aí, muita gente foi lá me ver, muita gente foi ver como é que eu tava. Muita gente não acreditava no relato da minha mãe, que minha mãe tinha falado que eu tava na igreja agora, que eu tava servindo ao Senhor. E ali as tentações, elas chegaram, né? A primeira tentação que chegou, eu saí do presídio, foi numa segunda-feira, eu relatei para vocês. E no sábado ia ter uma festa. Gente, quando eu não estava na igreja, queria ver me carregar, era falar que tinha cerveja. Tem tantas caixas, vambora. E fulano vai juntar, Bertano vai juntar, vai ter... Vambora. Às vezes eu nem queria sair de dentro de casa. Mas quando falava que tinha cerveja, vambora. E o diabo, ele sabendo disso... Gente, 4 anos e 4 meses eu passei dentro do presídio sem botar uma gotinha de álcool. Jesus me libertou do álcool primeiro do que me libertou mesmo verdadeiramente pra ele. Porque lá não tinha. Até teria jeito de ter, mas teria que ter muito dinheiro, qual não tinha, vocês sabem, né? Então ali foram 4 anos, 4 meses sem uma gota de álcool na minha boca. E continua até hoje, pra glória de Deus. Então ali eu saí na segunda-feira e teria uma festa no sábado. E, gente, vocês, o que vocês acham? O convite chegou lá pra mim. Chegou pra mim e ainda chegaram falando assim, vai ter 300 caixas, você não vai não? Falei, não vou não. Porque eu prefiro participar da Santa Ceia. Eu prefiro ceiar. Glória a Deus e aleluia. E pra glória de Deus, como eu falei até hoje, nunca mais nenhuma gota de álcool, porque quando Jesus liberta, ele liberta verdadeiramente. E ali eu passei, gente, foram muitas coisas que eu passei nesse período que eu saí de dentro do presídio. Eu precisei escolher qual igreja que eu iria congregar. Eu cheguei a congregar antes de eu vir para o Goiás. No total, ali no Rio de Janeiro, eu passei em 3 igrejas. Foram 3 igrejas as quais eu congreguei antes de vir para o Goiás. E eu passei por aquela situação que eu não cheguei a entrar muito a fundo, mas eu fui expulsa da igreja, a minha liderança me expulsou da igreja, certo que eu não saí, né? Mas eu fui expulsa, depois então Deus me tirou de lá. Eu vou estar contando um pouquinho melhor acerca disso daí da minha transferência, a última vez que eu transferi de igreja. Eu vou estar falando um pouquinho aí no testemunho à frente, porque o assunto que eu preciso tratar aqui hoje é até um pouquinho extenso. Se bobear, vai até passar um pouquinho aqui do nosso propósito aqui de horário. Mas eu fui expulsa da igreja. Eu tinha propósito de estar no monte, subindo, descendo. Eu fui assaltada no monte. Eu passei, foi muita coisa. Porém, eu quero aqui para poder finalizar, porque senão, gente, ao invés de testemunho, isso daqui vai virar uma novela da minha vida, né? Não vai acabar nunca esse projeto. Então, eu vou estar contando aqui o assunto de hoje aqui. Semana que vem eu vou estar contando mais um e depois mais um para poder a gente encerrar com esse negócio aqui, que o último vai ser a minha vinda para o Goiás, entendeu? Então, assim... o assunto que eu quero tratar aqui hoje, eu já até pedi oração, pedi em especial ali os meus intercessores, porque é algo que pra mim é muito delicado falar, e eu vou confessar pra vocês que eu iria deixar de fora. Eu não iria contar isso daqui. Mas glórias a Deus e ao Espírito Santo que nos conduz em tudo que a gente faz. Eu ainda prefiro obedecer. Como eu já falei com vocês aí várias vezes, não adianta jejuar, não adianta ofertar, não adianta sacrificar, não adianta estar todo dia dentro da igreja se a gente não decidir obedecer ao Senhor. E eu deixaria isso daqui de fora. Algumas pessoas até me questionaram aí porque eu não estive falando do meu filho, né? Eu contei acerca do meu filho mais velho, do Davi, mas o David eu pulei. E eu pulei a parte do David propositalmente, porque é algo que ainda se encontra em processo. E eu creio, assim, no meu querer, na minha vontade, eu iria encerrar esse projeto aqui belíssimo, do jeito que eu contei pra vocês até aqui. E depois, então, eu faria um vídeo extra, porque eu tenho fé que o Senhor, ele vai mudar a situação que o meu filho David, ele se encontra. Eu tenho fé pra isso, porque eu sou prova disso, eu vejo isso. Eu sei que o Senhor, ele cura, ele salva, ele liberta. Pra ele não tem abismo mais profundo que o Senhor, ele não possa tirar. Mas eu, Jennifer, aqui, eu, ser humano, eu queria depois fazer um vídeo aqui, um excepcional, um extra, um especial pra poder contar acerca ali do meu filho David. E eu contaria ali desde o nascimento dele até a transformação dele. E eu queria, logicamente, a presença dele aqui comigo para ele poder estar contando a transformação dele. Porém, gente, essa transformação ainda não ocorreu. Como eu falei, está em fase de processo ainda. Nós ainda estamos passando o processo. Só que Deus, ele trouxe à minha memória essa situação que eu vivi, a qual foi uma situação muito, muito difícil para mim.
E como eu falei, eu não contaria se eu não fosse obediente ao Senhor. Então, impelida pelo Espírito, eu estou aqui para poder dividir com vocês essa situação que eu passei, uma das tantas situações que eu passei até a minha vinda para o Goiás, mas essa daqui, se não a difícil, foi uma das mais difíceis, mas eu creio que essa daqui foi a situação mais difícil que eu passei durante a minha caminhada. Então, como eu falei para vocês, eu saí do presídio e ali, gente, não vai dar para eu poder falar muito acerca da época que eu saí, mas foi uma bênção, foi uma glória. Eu saí e ali eu tava pregando nas igrejas, eu tava indo para tudo quanto é lugar e o Senhor, ele me chamou. Eu saí do presídio, no mesmo ano que eu saí do presídio, eu já fui consagrada ministerialmente a obreira da obra do Senhor, porque vocês lembram que eu falei? Tudo que eu passei dentro do presídio foi só uma preparação pro lado de fora. Eu apanhei dentro do presídio, eu apanhei do lado de fora de novo, num evangelismo. Uma mulher deu um tapão na minha cara, que só Jesus, mas aquilo dali que pro inimigo parece vergonha, para Deus é graduação. E ali eu fui separada para o ministério, e ali eu comecei a pregar, estava pregando em muitas igrejas, indo, vindo, e chegou um ponto que a igreja que eu estava congregando agora, a minha liderança ali me colocou para poder estar ajudando com os jovens. E, gente, quando a gente faz as coisas para Deus, quando de fato a gente faz as coisas para Deus, o Senhor, ele honra o trabalho das nossas mãos. O Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração e ele honra o trabalho das nossas mãos. E ali o que aconteceu? Gente, Deus, ele fez um mover que os jovens cresceram. Tinha filhos de pessoas que eram de outro segmento religioso, e aqueles filhos ali aceitando Jesus, pessoas ali se convertendo. Os jovens, na época que eu peguei para poder tomar conta, eram 4 jovens que tinham, todos filhos de cristãos da igreja, e ali o Senhor, ele começou a salvar do lado de fora. O Senhor, ele começou a salvar pessoas que os pais não estavam na igreja. E foi um trabalho lindo, foi uma coisa linda. Só que todo trabalho tem a retaliação, né, gente? E eu comecei a sofrer uma retaliação dentro do meu lar. O inimigo, ele atacava muito meu filho David. Muitas das vezes eu entrava na igreja para orar e quando eu ajoelhava ali para poder orar, o David estava do lado de fora. Muitas das vezes eu ajoelhava na igreja para poder orar e quando eu olhava, o David tinha saído. E, gente, pai e mãe conhecem os seus filhos. Principalmente pela trajetória do meu filho. Eu acredito que quando eu contar um milagre, aí quando eu contar a bênção que o Senhor vai fazer, a virada de cativeiro que Deus vai dar na vida do David, eu vou poder contar como o David foi gerado desde o início, para que você possa entender de um ponto de vista espiritual o que eu vivo hoje. É colheita. Só que eu já plantei mais, e eu vou colher também bênçãos para a glória do Senhor. E ali o David, ele me dava muito problema, e quando eu saía do culto, ele estava na esquina conversando com os meninos, e ali Deus, ele me deu uma estratégia que ao invés de repugnar, ao invés de proibir, era para me evangelizar. Conclusão, se não todos, mas a maioria daqueles meninos ali foram para a igreja, aceitaram Jesus. Tem uns que estão firmes até hoje, tem uns que desviaram, se afastaram da presença do Senhor, mas tem uns que se encontram firmes até hoje, inclusive jovens que se casaram. Então, assim, Deus, ele fez. E quando Deus faz, o diabo, ele faz de tudo para poder tentar nos parar, para poder tentar roubar a nossa ligação e principalmente para poder tentar tirar a nossa salvação. E dentro dessa salvação que Deus estava fazendo, ia ter um passeio na igreja. Gente, acredite, o meu filho David, ele estava me dando muito trabalho. Não é fácil, eu costumo dizer, e é a realidade, né? Hoje em dia se tem tido um tal de empoderamento feminino, só que não é fácil você criar um filho sem a presença paterna. Não é fácil. O pai do meu filho, ele sempre foi muito presente na vida dele, porém ele não seguia as coisas de Jesus. E ali, uma certa vez, ele deu um conselho pro meu filho que eu não quero nem repetir aqui, não quero nem passar pra frente. Ele deu um conselho ali que eu entendi o que ele falou da forma positiva. Mas para a situação e para o jeito que o meu filho era, aquilo dali caiu como se fosse uma luva de forma negativa. E ali eu batia, gente, eu espancava mesmo, para poder ver se tomava jeito. Meu filho, ele chegou a andar por lugares que não era para ele estar. E ali a mãe, ela conhece, gente. A mãe, ela conhece o seu filho. Cada galinha conhece o seu pintinho, sabe por onde o seu pintinho anda, sabe do instinto do seu filho. Então, ali, devido ao meu histórico de vida, eu tinha muito medo de que o meu filho, ele pudesse ter um fim igual eu tive. E eu não queria de jeito nenhum que o meu filho, ele fosse parar dentro de um cárcere, dentro de uma cadeia. E por isso eu lutava com todas as forças, só que misturando os trabalhos que eu tinha na igreja, misturando a nossa vida normal com o mundo espiritual que existe, é real. Se você não crê, peça para o Senhor poder te revelar que o mundo espiritual, ele é real. Em uma certa ocasião ali, o meu filho, ele estava aprontando demais e eu vi que bater não estava adiantando, porque ele estava acostumado a apanhar e não estava resolvendo. Então eu decidi mudar a estratégia, eu decidi colocar ele de castigo. Só que adivinhem,
Eu colocava ele de castigo quando chegava o final de semana do pai dele pegar, o pai dele levava ele pro parque, o pai dele levava ele pro shopping, o pai dele presenteava ele com os melhores presentes que ele tinha. Então a minha correção estava sendo uma correção vã. A minha correção não estava dando resultado. Porém, eu ali continuei lutando com todas as minhas forças para poder corrigir esse menino, para não ver ele por caminhos tortuosos, para não ver ele sofrer aquilo que eu tinha sofrido já. Esse é o nosso papel de pai, esse é o nosso papel de mãe. Nenhuma mãe quer que o filho passe por aquilo que ela já passou. Nenhum pai quer que o filho passe por aquilo que ele já passou. E por isso nós precisamos da instrução do Espírito Santo na criação dos nossos filhos. Porque não existe uma fórmula mágica. Não tem como você falar assim, eu vou criar assim, dessa maneira, desse jeito que vai dar certo. Não tem fórmula mágica. Cada ser humano, cada ser é único. Cada indivíduo, ele é único. Ele tem uma forma de pensar, ele tem um jeito de agir. Nem sempre vai se agir igual você agiu. Nem sempre vai ter o teu conselho, a tua teoria, como sendo ali, como servindo para ele ali de base. Muitas das vezes eles vão precisar trilhar, eles vão precisar passar pelos seus próprios caminhos. E ali teve um passeio para a igreja, era um passeio que ia ter de batismo, teve batismos nesse dia. E como ele estava, ele vinha aprontando a semana inteira, eu deixei ele de fora desse passeio. Eu falei para ele, você não vai, porque você já aprontou a semana inteira, você aprontou demais. Gente, eu trabalhava, eu chegava em casa umas 5h30, mais ou menos, e quando eu chegava em casa, era só reclamação. Era, o David fez isso, o David fez aquilo, o David veio aqui, o David não sei o quê. Teve uma vez que ele roubou a bicicleta de um menininho lá, ele sumiu com a bicicleta do garoto o dia inteiro, e depois ele voltou, apareceu e começou a faltar a aula. E, gente, era uma coisa terrível. Teve uma vizinha minha que ela até falou assim pra mim uma vez, gente, eu pensei que você ia surtar com a dor de cabeça que esse menino te dava, porque eu tinha que trabalhar fora para poder sustentar ele, eu não tinha como estar olhando ele. Ali, quando eu saí do presídio, o David, ele estava com 9 anos, e eu não tinha como, eu não tinha quem me sustentasse, então eu precisava trabalhar. E ali era eu trabalhando, mas era como se eu tivesse uma bomba relógio a ponto de explodir a qualquer momento, a qualquer instante, com as situações que aquele menino ali me colocava. E ali teve esse passeio, gente, e eu fui e proibi ele de ir. Falei pra ele que ele não iria. Deixa eu dar uma tossidinha aqui. Falei pra ele ali que ele não iria pra esse passeio, porque ele não tinha se comportado bem na semana. Pra minha surpresa, eu peguei e fui pro passeio, deixei ele em casa. Esqueci de relatar aqui algo muito importante. Como ele aprontava muito nesse período, eu morava dentro da casa da minha mãe, eu precisei colocar uma tranca no quarto, ele estudava no período da tarde, e eu pedi o meu filho mais velho para poder ficar de olho nele. Ele dava o café dele pela janela, dava o almoço dele pela janela, e quando dava perto do horário de ir para a escola, ele abria ali para que ele pudesse tomar banho e ir para a escola. Só que isso não era todos os dias, até porque esse menino, ele me dava muita dor de cabeça e muito problema. Então ele quebrava, ele arrebentava, eu colocava o trinco lá, ele arrebentava, ele arrombava, ele saía. E ali, quando teve esse dia desse passeio, eu falei pra ele que ele não ia, deixei ele em casa, lembrando que eu não morava sozinha, eu morava com a minha mãe, eu morava dentro da casa da minha mãe. E ali morava minha mãe, morava minha avó, meu padrasto, e acho que um irmão meu morava com a gente nessa época também. E ali eu com meus 2 filhos dentro da casa da minha mãe. Isso foi quando eu saí do presídio. Mas eu não vou contar muito isso daqui, porque senão vai ocupar o tempo, eu vou ter que estender para virar uma novela. Mas eu tinha minha casa, e eu perdi a minha casa. Minha casa era ali no centro do Rio, no Catumbi. E eu precisei continuar ali com a minha mãe. Mas enfim. Então ali eu fui para esse passeio e não deixei ele ir. Ele ficou em casa, não permiti dele ir. Como uma forma de repreensão mesmo, porque bater não estava adiantando. E ali eu fui para esse passeio. Quando eu voltei, assim, o pré-passeio a gente já não dorme, né, gente? Porque eu não sei aí no estado que você mora, eu não sei onde você tá, mas lá no Rio, quando a gente faz passeio, é passeio mesmo. Então a gente leva comida, a gente leva carne, a gente leva tudo. Então eu passei já, eu não dormi uma noite antes, porque eu tava ali nos preparativos das coisas que nós iríamos levar. Eu tava ali organizando o que iria levar. Dormi tarde, acordei cedo demais para poder ir pro passeio, que a gente saía cedo. E fomos ali, o passeio foi uma bênção. Quando nós voltamos do passeio, eu só cheguei em casa, tomei um banho e deitei para poder dormir. Deitei para dormir. E daqui a pouco eu acordo ali com o David me chamando e dizendo que o pai dele estava me chamando. E eu levantei, e quando eu levantei que eu fui lá ver, estava o pai dele com a esposa, e falando pra mim que era pra poder arrumar as coisas dele, queria levar ele. E eu já tinha falado, eu falei, ele não vai porque ele tá de castigo, ele vai no outro final de semana, nesse final de semana ele não vai. E ali o pai dele chamou a polícia pra mim. Lembrando que isso fazia 2 anos que eu tinha saído do presídio, ou seja, eu não poderia
ir parar em uma delegacia. Eu não podia ter problema com polícia. E ali ele chamou a polícia. Ele chamar a polícia, quando os policiais chegaram, que eles falaram, a acusação que eles estavam contra mim era de que eu mantinha um menino sob cárcere privado durante mais de 15 dias. Fato que não era verdade. E ali a minha mãe, ela já se encontrava num quadro de diabetes e nós já tínhamos perdido meu avô, então a minha mãe, ela se encontrava assim na saúde dela bem debilitada. Minha mãe se encontrava muito debilitada na saúde dela. E ali, quando o policial fez de tudo para poder não me levar para a delegacia, mas ele falou que ele queria levar, que ele ia prestar queixa, que ele queria pegar o filho dele. Detalhe, gente, ele é pai biológico do meu filho, mas ele não registrou meu filho. Então, judicialmente, legalmente, ele não é o pai. Ele é o pai porque ele é o pai biológico verdadeiramente. Até hoje o DNA não foi feito, né? Mas ele é o pai biologicamente. Ele é o pai porque ele sempre esteve ali, ele sempre assistiu, mas legalmente registrado ele não é. E ali ele foi, me levou para a delegacia e minha mãe quis ir junto. E eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, fica aqui, porque a senhora já não está muito bem, então não vai. A minha mãe insistiu, minha mãe falou, eu vou. E minha mãe foi para a delegacia junto. Só que para minha surpresa, gente, quando a gente chegou ali na delegacia, para que eles foram prestar queixa contra mim, os policiais ali não podiam fazer nada, porque o meu filho era de menor, nessa época ele se encontrava com 11 anos de idade, então os policiais não podiam fazer nada, não podiam interferir, não podiam resolver nada. Foi acionado o conselho tutelar. E eu cheguei ali naquela delegacia, devia ser por volta de umas 11 horas da noite. Foi o horário que eu cheguei ali naquela delegacia. E eu passei a madrugada ali naquela delegacia. Nós fomos sair de lá às 6 horas da manhã. E eu, em liberdade condicional, eu não podia estar na delegacia. E, para minha surpresa, quando nós chegamos na delegacia, eu sentei num canto e a minha mãe foi lá ficar com o pai do meu filho e com a mulher dele. A minha mãe, ela estava contra mim. Aquela que tanto orou, aquela que tanto pediu, aquela que tanto clamou para que o Senhor ele pudesse me transformar, agora se junta com o pai do meu filho e me leva para a delegacia. Eu estando em liberdade condicional, eu ainda precisava voltar lá para poder assinar isso daqui. Eu estava em processo assinando isso daqui. E a minha mãe ali, ela me levou para a delegacia. Ela me levou não, ela foi junto. Só que eu pensando que ela estava indo para poder apoiar a filha dela, mas não. Ela estava do lado do pai do meu filho. E ali, Deus, ele é tão fiel que eu me encontrava ali, foi uma madrugada inteira, porque estavam esperando o conselho tutelar vir para poder decidir o que seria feito. E eu ali sozinha, fisicamente, não tinha ninguém comigo. Eles se juntaram de um lado e eu era monstra, eu era terrível, eu não prestava. O meu filho fazendo uma cena lá terrível. E ali eu me recordo que Deus, ele não nos deixa só. E o delegado que nos atendeu era um delegado espírita. E Deus usou aquele delegado espírita para falar comigo. Deus usou aquele homem ali que não era cristão para falar comigo naquele lugar. E quando aquele homem me atendeu, eles tomaram o meu depoimento. Se você for pegar lá, eu tinha até vontade de ir lá buscar esse depoimento, mas acabou que tanta correria antes de eu me mudar para o Goiás, eu não tive como vir. O meu filho nessa época ele estava com 11 anos de idade. E ali eu relatei o porquê que eu não queria deixar ele ir, o porquê que eu não queria, o porquê que eu repreendia. E ali está escrito lá no meu depoimento. Porque o pai dele morava em comunidade. O pai dele morava em local onde o tráfico de droga era livre. Até então, onde eu morava nessa época, não era. Tinha, todo mundo sabia que tinha, mas não era algo explícito, igual acontece em algumas comunidades do Rio. E o pai dele morava em uma dessas comunidades. Eu conhecia a inclinação do meu filho, eu não queria meu filho ali. Principalmente, eu queria que a minha palavra de mãe, ela fosse respeitada. Eu queria que a minha autoridade de mãe, ela fosse respeitada. Só que, infelizmente, aquilo que você está vendo hoje repercute, mas desde aquele tempo estava sendo instalado, mas estava sendo instalado secretamente. E ali, 6 horas da manhã, o conselheiro tutelar vai chegar. E mesmo o pai do meu filho, não sendo pai legalmente, somente diante daquilo que nós falamos, foi liberado para ele estar pegando meu filho e levando, me descredibilizando e me desautorizando totalmente como mãe.
A partir daquele momento, meu filho já não me respeitou mais pra nada. A partir daquele momento, não adiantava bater, não adiantava falar, já não tinha-se mais o respeito, porque o conselho tutelar com a polícia eu nem vou colocar muita polícia nisso, porque eles não puderam se envolver muito. Foi algo mesmo, foi uma decisão do próprio conselho tutelar, junto com a situação que estava acontecendo ali na hora. E com mentiras, conseguiram levar o meu filho e me descredibilizar totalmente como mãe. Eu ainda precisei ficar um longo período acompanhando ele ali no conselho tutelar, de vez em quando eu precisava ir lá levar, mas tudo inutilmente, porque eu acredito que quem manda dentro da sua casa é o pai e a mãe. Quem manda no filho é o pai e a mãe, porque quem sustenta é o pai e a mãe. Mas nós temos vivido tempos difíceis, os quais nós não podemos corrigir, os quais nós não podemos falar nada. Nós temos vivido em uma sociedade mimizenta, uma sociedade Nutella. A gente não gosta muito de falar sociedade Nutella, não, porque Nutella é tão gostoso. Mas como diz a gíria por aí, é uma sociedade Nutella. Nós temos vivido com pessoas que não podem ouvir um não. Se você pegar o jornal aí para você poder ver as notícias, tem filhos matando pais à toa por causa de um castigo, porque tirou um smartphone, porque tirou um computador, porque não deixou acessar as redes sociais. Então nós temos vivido em meio a essa sociedade, mas essa sociedade que quem está implantando, vocês sabem, né? Não vou falar aqui porque de repente esse vídeo aí pode ser derrubado, porque tem gente que manda muito nas redes sociais hoje em dia. Então ali, gente, foi um período, foi uma fase muito difícil. Depois disso passou algum tempo, passou mais ou menos uns 2, 3 meses, e eu precisei deixar o meu filho ir morar com o pai dele, porque eu já não tinha mais autoridade sobre o meu filho como mãe. E eu me recordo quando eu voltei da delegacia, porque foi algo assim notório, a rua estava cheia, todo mundo me viu saindo no carro de polícia dali. Nem quando eu fui presa, de verdade, eu não passei por esse constrangimento, porque onde eu fui presa era um lugar que ninguém me conhecia, mas ali eu agora na presença de Deus, eu agora servindo ao Senhor, eu agora ali fazendo de tudo para poder andar ali certinho diante do Senhor, sair dentro de um carro de polícia, então todo mundo ficou sabendo. E a acusação que eles botaram sobre mim foi essa, de que eu mantinha o meu filho em cárcere privado durante 15 dias. O policial que nos atendeu ali, que não queria me levar para a delegacia, ele falou, se ele está dentro de casa, ele não está em cárcere privado, ele está de castigo no quarto, isso não é cárcere privado. E ele frequentava a escola, então não tinha cárcere privado. Então quando eu voltei, que o pessoal veio me perguntar o que aconteceu, e eu falei, inúmeros vizinhos meus, muitos vizinhos meus falaram pra mim, Jennifer, se precisar de testemunha, eu vou lá pra testemunhar ao seu favor, porque esse menino nunca esteve em cárcere privado, que a gente cansa de ver ele o dia inteiro na rua, pra baixo e pra cima, então não tem cárcere privado. Vários vizinhos meus se ofereceram pra poder testemunhar ao meu favor, mas a justiça, como vocês sabem que é nesse Brasilzão nosso, até hoje nunca me chamaram. Depois disso eu ainda permaneci ali no Rio, acho que uns 10 anos, não vou recordar bem, mas depois desse fato eu ainda permaneci no Rio uns 10 anos, antes do Senhor me trazer. A gente está dando uma luzinha aqui, a luz do sol, deixa eu dar uma viradinha aqui para poder ver se melhora. Então antes assim de eu vir para o Goiás, eu ainda fiquei lá bastante tempo e ninguém me procurou. E como eu falei para vocês, eu não queria contar esse testemunho aqui porque é algo que ainda se encontra em processo. E o que aconteceu? Como eu falei para vocês, o meu depoimento lá na delegacia foi exatamente esse, que eu não queria o meu filho indo para casa do pai dele, porque era um lugar onde ele poderia se envolver no tráfico de drogas, onde ele poderia se envolver no roubo. E ninguém me ouviu, gente. A minha voz ela foi silenciada, ninguém me ouviu, ninguém escutou o que eu queria de fato transmitir, o que eu queria falar. E eu entendo que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. E quando foi mais ou menos uns 4 anos depois disso, eu recebo uma ligação. Ele já não ficou mais morando com o pai dele também, porque o pai dele casou com essa mulher que ele estava no período e se mudou dali, já não morava nessa comunidade, estava morando perto, não era dentro de outra comunidade, mas perto de outra comunidade. E ali o meu filho ele arrumou uma briga comigo, com o pai dele, e foi morar com a avó dele. E mais ou menos uns 4 anos depois que ele tinha saído, né, da minha casa, tinha ido para lá para ficar com o pai e com a avó dele, eu recebo uma ligação da avó do meu filho dizendo que o meu filho tinha sido preso, mas ela mesma tinha conseguido ir lá, tinha resolvido e tinha soltado ele, porque ele ainda era de menor. Só que isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu diversas vezes, mas a responsabilidade já não era minha. O que eu pude fazer, eu fiz para poder tentar evitar o pior com meu filho. Só que chegou uma situação a qual meu filho ele saiu e ele cometeu um delito ali, e eu recebi isso daqui, gente, se dava para poder fazer outro vídeo só desse dia, mas eu creio ainda que eu vou contar,
vai ter a parte 2 desse projeto e o milagre que Deus vai fazer na vida do meu filho. Eu não queria contar porque eu não gosto de contar testemunho. Eu gosto de contar as coisas depois que elas se concluem, depois que acontece, mas eu sei que de repente tem muita gente aqui que tá me ouvindo, ou que esse vídeo vai chegar até vocês, e que vocês estão dentro dessa situação, e vocês me vêm aqui falando, Deus vai fazer, Deus vai mudar, e vocês acham, essa mulher ela não tem problema. Essa mulher não sabe aonde que o meu filho tá. O meu também tá lá, gente. O meu também está lá. Tem até um corinho aí que inventaram aí, eu não sei muito, mas eu sei que a parte que me convém eu sei. Que diz assim, eu não aceito meu filho no movimento. Não aceito. E não vai permanecer. Então ali o que acontece? Passados uns 4 anos, aí eu recebo uma ligação, não. A ligação foi pra minha irmã. E a minha irmã me chamou, eu tava dormindo mais uma vez, só que isso era 9 horas, porque eu tinha um evangelismo pra fazer na madrugada. E ali eu fui acordada, dizendo que o meu filho tinha sofrido ali um acidente, não, né? Porque não foi bem um acidente. Meu filho, ele saiu para poder roubar. Saiu para roubar, não, perdão. Falei errado, não foi roubo, não. Ele tava com um carro roubado. Não foi ele que roubou esse carro, mas o carro era roubado. E ele passou numa blitz. E quando os policiais mandaram ele parar, ele correu. Então os policiais deram um tiro. E ali ele foi atingido e estava no hospital em caso grave, em uma situação gravíssima. E ali eu precisei correr para o hospital. Corri para o hospital porque como ele não tem o nome do pai dele no papel, ali só eu, eles só poderiam dar notícia para mim. Mas graças a Deus, quando eu cheguei ali naquele lugar, o Senhor ele deu um livramento. Meu filho contou que viu anjo. Eu não vou contar o testemunho dele, porque deixa para quando o Senhor completar a obra. Meu filho contou que viu anjo e tal, e que o Senhor fez, que ele viu, que ele iria sair, que ele ia voltar para Jesus. E ali eu precisei visitar ele durante um período no hospital, mas ele estava no hospital, mas ele já estava preso no hospital, só que ele ainda era menor. E dali ele foi transferido lá para a ilha, né? Vocês sabem, ali no Rio de Janeiro, na ilha ali onde tem ali as casas de custódia de menores infratores. E ali eu fiquei visitando ele ali um período, foi um bom tempo que eu visitei meu filho ali esse período. Outras coisas aconteceram até ele sair daquele lugar, só que quando ele saiu dali, ele não cumpriu as promessas que ele fez, que ele iria melhorar, que ele não ia mais se envolver. E ali ele voltou a se envolver. Gente, quando Jesus salvar meu filho, o testemunho dele vai ser algo impactante. Eu creio firmemente e eu creio fielmente que Deus ele vai salvar. Ele vai salvar. E quando o David contar o testemunho dele, muitas vidas vão ser alcançadas. Não somente isso, mas ele é um instrumento de Deus para poder salvar outras vidas. Então por isso eu creio que Deus ele vai salvar. Que o Senhor ele vai fazer na vida do David de uma maneira a qual muita gente vai olhar e vai dizer assim, Senhor, mas como? Mas eu creio que o Senhor ele vai fazer. E ali ele saiu, ele não permaneceu firme, gente. E chegou o período de eu vir pra cá, né? Pro Goiás. E quando eu vim pra cá, pro Goiás, eu fui lá. Eu vim pra cá em janeiro. Ele faz aniversário dia 29 de dezembro. E eu fui lá pra poder conversar com ele antes. Porque eu queria que ele viesse junto comigo. Eu queria trazer ele. Ele tinha aquela sujeira ali da menor, mas vocês sabem, vocês que são brasileiros, você sabe que o que é feito na menor, quando você completa a maioridade, aquilo dali morre, não existe mais. E eu convidei o meu filho para poder se mudar para cá, para poder vir, para ter uma nova vida, mas ele não quis. Ele não quis vir, ele ficou lá. Então eu cheguei aqui no Goiás, mais ou menos uns 4 ou 5 meses que eu estava no Goiás, eu tive a notícia de que o meu filho ele havia sido preso e agora na Maior. Ficou um bom tempo, gente, preso lá na Maior. Saiu do presídio, saiu com... Tipo assim, eu saí, só que ele não saiu de condicional. Saiu com um benefício. Ele tinha direito a uma visita ali no lar. Só que envolvido, como ele está no movimento, que ele não vai ficar, ali ele não voltou e se encontra lá no meio da rua. Então, assim, respondendo já aqui alguns questionamentos, porque as pessoas me perguntaram aqui também, por que eu boto aí na frente a foto só dos meus meninos que moram aqui comigo, e não boto dos meus filhos que se encontram no Rio de Janeiro. Primeiro, para não expor, e segundo, porque eu não posso, porque ele nem foto mais ele tira, gente. Nem foto mais ele tira. Ele não tira foto, não tem rede social, não tem nada, porque ele se encontra ali envolvido, mas não vai permanecer. Como eu falei, esse vídeo aqui ele saiu um pouquinho, né? Gente, eu vou dar uma pausa aqui para me ajeitar essa luz e eu já volto. Então aí, como eu falei, eu vim para cá e chegou um tempo, ele estava lá e ele saiu nesse benefício e ele voltou, gente, tá lá. Tá lá envolvido, tá lá misturado, tá lá junto, mas não impede os meus joelhos de clamarem, não me impede de continuar orando, intercedendo, buscando em prol da vida dele, porque eu sei que assim como Jesus me salvou,
O Senhor, ele vai salvar o David também. Eu creio nisso. E como eu falei para vocês, era algo que eu não queria contar aqui, eu não queria falar, mas o Senhor, eu acredito que ele me orientou para poder falar acerca disso daqui, porque eu sei que eu não sou única, eu não sou exclusiva. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, esse período ali de ter sido levada para a delegacia, correndo o risco de voltar para dentro do cárcere, ser traída por quem tinha o meu sangue, por quem orou por mim. Então, assim, é algo que eu não queria nem falar, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão passando. Então, eu quero dizer para você que esse vídeo chegou até você. Eu não sei se é seu pai, eu não sei se é sua mãe, eu não sei se é seus irmãos, eu não sei se é seu esposo. Eu não sei quem é que o inimigo ele tem usado para poder se levantar contra a tua vida. Eu não sei se é a sua liderança, eu não sei se é alguém que está dentro da igreja se dizendo cristão, mas não é. Mas eu venho aqui através desse vídeo te dizer que é possível. É possível você vencer, é possível você suportar, é possível você permanecer de pé, é possível você vencer, porque como eu sempre tenho falado aqui, e aonde eu vou que eu tenho a oportunidade de falar, gente, a nossa luta ela é espiritual. A nossa luta é espiritual. O céu é tomada à força, a salvação ela é individual, então nós precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor, nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus, nós não podemos ser meninos e abandonar, nós não podemos ser geração Nutella, nós não podemos ser geração mimimi, nós não podemos deixar com que qualquer coisa venha nos afastar do Senhor, com que qualquer coisa venha nos afastar do amor do Senhor. O Senhor, ele é fiel e não vem sobre nós, gente, já cansei de falar isso daí nos vídeos passados, não vem sobre nós tentação senão humana, mas fiel é o Senhor. Eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para onde eu tô indo, eu sei qual é o meu destino, então eu não posso permitir que nada nem ninguém aqui nessa terra venha tentar roubar, porque vocês imaginam bem de onde Jesus tinha me tirado, vocês imaginam quantas coisas passou pela minha cabeça, tudo que eu poderia fazer, os conhecimentos que eu tinha de dentro do presídio, os conhecimentos que eu tinha do lado de fora também, os lugares que eu andava, onde eu estava, eu poderia ter me tornado um instrumento do diabo para poder fazer uma desgraça total, para poder terminar. Mas o Senhor, ele me chamou para poder ser luz. O Senhor, ele me chamou para mim poder ser sal. O Senhor, ele me chamou não para mim poder botar faísca, colocar fogo, colocar contenda. O Senhor me chamou para ser pacificadora. O Senhor me chamou para poder trazer a paz. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem passado, tudo que tem chegado até você, que você muitas das vezes, olha, você não consegue entender, mas como que isso se levantou, mas como que isso daqui aconteceu, como que chegou até esse ponto. É Deus dizendo pro inimigo. Eu sempre trago essa memória, nesses períodos difíceis, eu sempre trazia isso à minha memória. A aprovação de Jó, não foi o diabo que olhou Jó, foi Deus que se gloriou, foi Deus que disse assim, olha lá, é meu servo, olha lá, não nego o meu nome. Jó passou aquilo ali como consequência da confiança de Deus nele, o Senhor, ele confia em você. O Senhor, ele confia em você. Ele sabe o que ele entregou nas tuas mãos. E o que ele entregou nas tuas mãos é precioso. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir passar. Deixa falar quem quiser. Mantenha a tua intimidade com Deus. E o teu fortalecimento na fé. Nesses momentos, gente, que eu passei essas tribulações todas, foram os momentos que mais comunhão eu tinha com Deus. Ao invés de eu me afastar, aquilo que o inimigo usou para poder me tirar da presença, foi aquilo que mais me aproximou do Senhor. Então, aqui, como eu disse, eu não gosto de contar testemunho. Então eu creio que assim como Deus ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua vida, ele vai fazer na vida do teu filho, ele vai fazer na vida dos teus pais, porque hoje em dia nós temos vivido algo muito terrível, que antigamente era só os filhos. Hoje em dia tem pais que se encontram no mundo das drogas e os filhos estão ali buscando. Hoje em dia se encontram até avós que se encontram no mundo das drogas e existem filhos, existem netos que se encontram ali buscando. O Senhor, ele vai fazer. O Senhor, ele vai operar. O Senhor, ele vai mudar, ele vai transformar. Gente, aguarda o que eu tô falando. Eu não sei quando vai ser, mas breve eu virei aqui pra poder dizer, gente, abriu o canal do David aí. Ele vai dar o testemunho dele, ele vai contar e vocês vão ver a mudança. Eu creio. A minha palavra, ela tem poder como mãe. Eu creio no David pregando o evangelho nesse Brasil. Eu creio no David pregando o evangelho nos Gideões. Eu creio no David pregando o evangelho no exterior e de almas sendo alcançadas através da vida dele, porque é a situação que ele se encontra agora, o que ele se encontra agora não define o futuro dele. E como diz ali a Camila Barros, gente, no céu não tem lixão não, são muitos anos orando, são muitos anos jejuando, são muitos anos clamando, entregando meus filhos na mão, o meu filho, os meus filhos, né, mas em especial o David na mão do Senhor, e eu sei que uma hora o de repente de Deus vai acontecer. Eu sei que uma hora esse milagre ele vai vir à tona, esse milagre ele vai virar notícia. Eu creio que o Senhor
Senhor, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai transformar para glorificar o nome dEle. E para você que está aqui nesse vídeo a primeira vez, nós vamos orar aqui agora. Essa oração é uma oração de concordância. Eu vou orar com você, você vai orar comigo. Você que já é meu intercessor, muitos dos meus intercessores sabem a luta que eu passo, né? Ali com o David, já intercedem por ele. Mas você que é meu intercessor, que não tem o meu contato aí, que você resolveu, que Deus tocou no seu coração para você interceder por mim, intercede comigo agora. Nós vamos interceder juntos. E eu creio que o Senhor, Ele vai libertar o David. Eu creio que aonde o David estiver, o Senhor, Ele vai entrar lá, Ele vai entrar na mente, Ele vai entrar no coração. O Senhor, Ele vai fazer um mover. Mas o meu filho não servirá de combustível para alimentar as chamas do inferno. O meu filho estará na presença do Senhor. Ora comigo em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, entramos em Tua presença mais uma vez no dia de hoje. Deus querido, Deus da terra, Tu sabes, Senhor, o quanto é difícil para mim falar desse assunto. Mas obedecendo-Te, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, testemunhando e profetizando naquilo que os meus olhos ainda não viram, naquilo que ainda não está na dimensão terrena, mas que o Senhor já liberou nas dimensões celestiais, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu acredito, Senhor, que o David, ele será salvo. Eu acredito que o David, ele será liberto, e por isso, meu Senhor, eu aproveito a ajuda e intercessão que eu estou recebendo agora de todos estes, Senhor, que oram, de todos estes que clamam. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai aonde o David estiver. Vai lá, meu Senhor da glória, toca naquela mente, toca naquele coração. Senhor, são anos orando, são anos pedindo, são anos clamando. E agora eu aproveito esse instrumento aqui, Senhor, que o Senhor tem usado, Senhor, que é, meu Senhor da glória, as redes sociais, a internet, para clamar e interceder em prol a vida do meu filho em nível nacional. E se não, se quiser, mundial também. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa ir lá, arranca o David desse lamaçal, tira o David dessa lama. Senhor, que ele possa voltar a si, assim como o filho pródigo, meu Senhor. Pai, que ele traga a memória dele, Senhor. Traga a memória dele, Pai. Esse menino, meu Senhor, agora ele buscou o batismo com o Espírito Santo, ele foi batizado. Senhor, o Senhor usava ele quando ele colocava as mãos nas pessoas. Ó, Pai, essas pessoas, elas caíam arrebatadas. Senhor, o Senhor usava ele, meu Senhor, ele falava em línguas estranhas, ele fazia a tua obra, ele te buscava. E isso, meu Senhor, na glória, com 9, 10, 11 anos de idade. Meu Deus, traga a memória dele, a felicidade que ele sentia de tocar pra ti, de louvar o teu santo nome na igreja. Vai lá, meu Senhor da glória, toca na mente dele, arranca toda a cauterização que o mundo tem tentado colocar e implantar. O meu filho, ele não vai ficar, ele não vai morrer ali decando da labra da súbia. Ele não vai morrer ali naquele lugar. Deus querido, Deus amado, transforma, liberta o meu filho de dentro para fora. E assim eu quero concordar também com a oração de cada um aqui, meu Senhor, que tem um filho, que tem um parente, que se encontra ali, meu Senhor da glória, no tráfico, no roubo, na criminalidade. O Senhor pode mudar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode fazer. Eu creio, Senhor. Deus, esses, ó Pai, que se encontram, ó Deus, às vezes com amargura na alma. Esses que se encontram, Pai querido, ó Pai eterno, às vezes, meu Senhor da glória, com o coração sujo, porque foram traídos por pessoas tão próximas. Foram decepcionados por pessoas tão próximas que achavam que nunca iriam decepcioná-los, mas decepcionou. Trata com ele, trata com ela, limpa esse coração, porque o nosso destino é o céu. Ajuda a liberar o perdão, ajuda a perdoar. Ajuda, meu Senhor da glória, a não sentir dor, porque nós vamos lembrar sempre, mas o problema é a dor. Nós não podemos sentir e carregar esse fardo, porque o Senhor levou sobre si, então nós liberamos o perdão para quem quer que seja. Ajuda esse homem, essa mulher a liberar o perdão. Meu Deus da glória, completa a tua obra. Aceita, meu Senhor, recebe toda a oração que está sendo feita aqui em concordância. Eu concordo também. E que a tua soberana vontade seja feita, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, Senhor, neste momento. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, esse vídeo aqui ficou um pouquinho grande, gente. Eu acho que o da semana que vem vai ficar um pouquinho grande também. Eu vou dar continuidade aí, porque minha mãe é minha mãe, né, gente? Não adianta. Eu não fiquei de mal. Não, fiquei um pouco magoada por um tempo, com certeza, mas entendi ali o posicionamento dela também. E na semana que vem eu vou estar falando aí, porque minha mãe já dorme, né, gente? Minha mãe dorme no Senhor. Pra mim é um pouco difícil, assim, ter que falar as coisas que aconteceram entre nós, porque o Senhor, ele já recolheu a minha mãe, tanto a minha mãe como o meu pai. Só tem o meu padrasto, que ainda vive e mora lá no Rio de Janeiro, não quer vir morar comigo aqui, que eu já chamei 1000 vezes. Mas na semana que vem eu vou estar dando continuidade aí. Eu vou contar na semana que vem acerca aí da... Se Deus não mudar daqui até lá, semana que vem eu vou contar
acerca aí da minha filha, que é a Zelena, minha bonequinha de mamãe lindésima. Vou estar contando aí acerca dela. E no último vídeo aí a gente vai estar falando acerca da minha vinda para o Goiás, tá bom? Que o Senhor em Cristo ele possa te abençoar. Muito obrigada a todos os meus intercessores revelados, ocultos. Muito obrigada a vocês, vocês são essencial. Vocês são fundamental nesse trabalho aqui. Sem vocês eu não consigo não. Vocês têm sido força espiritual para mim aqui nesse lugar. Que o Senhor em Cristo possa abençoar a todos, os revelados, os ocultos. Se Deus falou com você nesse vídeo, compartilha ele aí com alguém, abençoa uma vida, ganha alma para Jesus, ajuda pessoas a se fortalecerem através aí de tudo que eu passei e principalmente através da palavra do Senhor, que é verdadeira, eficaz e que produz resultado. Aonde a palavra do Senhor chega, ela produz resultado e resultado de vida. Muito obrigada a todos e até na semana que vem o próximo vídeo. A paz do Senhor.